Então, começando, bom dia, Nani, bom dia a todos que já estão aqui ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite aos que forem assistir depois. O meu nome é Flávia Nogueira Lagman, eu sou gaúcha, nascida em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, e egressa da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu fiz a minha formação em Direito. Eu trabalhei pouco tempo na área do direito mesmo, como advogada. Trabalhei alguns anos da minha vida no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu já trabalhava internamente na área jurídica e de cobrança, então já era algo que eu gostava de fazer. E o interesse pelas serventias notariais e registrais, ele veio depois, porque eu sempre queria concurso público, então eu ficava entre magistratura, delegado da Polícia Federal, cheguei a pensar até que a atividade registral me tomou, assim, me tomou. Eu conheci uma serventia internamente, gostei muito e pensei, quando eu passar, eu vou fazer várias coisas diferentes. Porque eu via muita questão de burocracia e insatisfação com os serviços, isso muitos anos atrás. Demora e e eu pensava, nossa, eu quero fazer diferente, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer diferente. Então eu comecei a estudar, fiz alguns cursos de especialização depois da faculdade e como é uma área do direito muito específica, você tem que fazer um estudo muito específico. Então eu fui fazer cursinho preparatório específico para isso, estudei. Eu digo que é resultado de muita bunda e cotovelo, porque não tem outro jeito de você fazer isso, senão você sentar na cadeira, colocar o cotovelo na mesa e bora lá. E anos depois, cá estou aqui em São Miguel do Oeste, eu estou aqui há 8 anos já, agora em dezembro vai fazer 8 anos que eu tomei posse e continuo muito feliz, com mais entusiasmo ainda de quando eu entrei. Mas nem sempre foi assim. Nós temos os altos e baixos e eu digo que agora eu estou novamente subindo e tá tudo certo. Realmente, eu imagino, né? A gente assiste muitas histórias porque trabalhamos com vocês de perto, então nesses mais de 30 anos, aí a gente acaba acompanhando muitas histórias. Eu tô há pouco tempo, né? Faz só 2 anos que eu tô nessa área de extrajudicial, de tecnologia extrajudicial. Mas a gente ouve as histórias e realmente é muito difícil a gente não se emocionar, porque realmente tem muita superação envolvida, né? Então, Nani, caso alguém não saiba, eu sou oficial de registro civil, de títulos e documentos e de pessoa jurídica. E não há forma melhor de você ter acesso a esses casos de família, esses casos que impactam, esses casos que envolvem pessoas, do que trabalhando dentro do registro civil, né? Então, o registro civil é o primeiro e o último lugar em que a família vai para iniciar a cidadania daquela pessoa e para terminar aquela personalidade também em função da morte. Então, entre o nascimento e a morte, nós presenciamos os principais fatos da vida civil da pessoa. E esses fatos, muitas vezes, são muito emocionantes. Nós, no balcão do cartório, nós nos tornamos psicólogos das pessoas que estão ali buscando um atendimento através do compartilhamento da alegria do nascimento de um filho, da alegria da realização de um casamento, você perceber aquelas pessoas fazendo aqueles planos para uma vida em comum. Ao mesmo tempo, passamos também pela tristeza e frustração quando se chega no balcão uma escritura ou um mandado de divórcio, demonstrando que aquela união não aconteceu da forma como as pessoas exatamente queriam. E muitas vezes isso também acontece pelas nossas expectativas, né? E pelo que a gente espera do outro, muitas vezes. Enfim, o próprio fato da morte faz com que as famílias revejam as suas vidas quando estão ali no balcão. Então, eu sou uma apaixonada do registro civil, porque ali nós lidamos com pessoas e com as emoções das pessoas. E nós temos que estar preparados para isso. Eu sempre digo para os meus funcionários que o fato
de eu ter sido egressa de uma universidade pública, fez com que eu tivesse uma responsabilidade social muito grande. E eu sei que os meus colegas de faculdade compactuam com isso. Porque quando você tem o privilégio de, claro, mediante muito esforço, ser aprovado numa universidade pública, e você pode cursar todos os anos daquele curso excelente, de graça, você tem obrigação de devolver à sociedade um pouco do que você ganhou ali. Então, eu saí da faculdade com esse espírito. E eu entrei no cartório com esse espírito muito mais majorado. Então, em todos os treinamentos com os meus funcionários sempre escutem. As pessoas estão aqui porque elas confiam em vocês para resolverem o problema. Exerçam essa escutativa, vejam o que está acontecendo, sejam empáticos, façam elas saírem daqui com uma experiência diferente do que se conhecia. Não um atendimento frio, monetário e calculista, mas um atendimento empático. Um atendimento que muda a vida das pessoas e faz elas saírem dali com uma visão diferente. E graças ao trabalho de todos, porque eu tenho uma equipe muito engajada, aos poucos nós fomos mudando esse entendimento de atendimento do registro civil na cidade. E hoje nós nos tornamos referência nesse sentido. Então, Nani, nós temos vários casos. Eu lembro da emoção do primeiro casamento homoafetivo que nós fizemos, o primeiro casal de meninas, porque foi uma novidade naquele momento, né, anos atrás. Nós temos casos assim em que o pai vem reconhecer o filho algemado porque está preso. Então, aquela situação... Ou seja, Nani, é emoção pura. O registro civil é emoção pura. E eu não estou deixando de falar do registro de títulos, documentos e pessoas jurídicas. É outra coisa. Mas o meu brilho no olho, ele é do registro civil. É isso que a gente estuda mais e procura se melhorar cada dia para prestar esse melhor atendimento, porque envolve emoções e envolve pessoas. Sim. Então, casos nós temos vários. Conversou um pouquinho, eu soube que houve uma superação incrível. Poderia contar aqui para a gente essa parte da gestão e organização em si? Desafio do início ao fim, porque eu não tenho familiares cartorários. Então, realmente foi um início do nada, assim, foi um desejo, um entendimento de que eu vim fazer aquilo e topei esse desafio. Muitas pessoas sabem, Nani, que eu sou espiritualista. Então, eu tenho um entendimento da nossa área registral, da nossa área notarial, como uma responsabilidade social muito grande, como as pessoas que estão aqui nesse momento para organizar e ajudar a vida de outras. Então é uma responsabilidade muito holística, muito maior do que um papel no balcão. Então eu tenho isso muito forte comigo, então por isso que eu sempre levei muito a sério essa oportunidade que eu estou tendo de reorganizar as coisas, de colocar ordem, de ajudar com o meu conhecimento jurídico e da minha equipe. Então já começou por aí, né, com esse entendimento. Mas desafios desde o início, porque eu tinha toda a teoria na cabeça, eu não tinha a prática. Então, quando eu cheguei na serventia, eu tinha conhecimento jurídico, conhecimento técnico da área registral, mas eu não sabia o lado certo de carimbar o documento. Eu não sabia como é que eu tinha que fazer a assinatura no final, se era em cima, se era embaixo, onde é que furava. Então, assim, a parte prática é na vivência. Porque mesmo nos cursinhos preparatórios, eles nos preparam para peças práticas. Para escritura, registro, eles não te preparam para o dia a dia. Então você chega numa serventia com conhecimento jurídico e você tem que saber também de recursos humanos, de contabilidade, de uma parte específica de tributário, você tem que saber lidar com pessoas. E é aí que eu percebo que a gente patina muitas vezes. Bem importante. Mas enfim, nós criamos um método, então, a partir de uma mini reforma que nós começamos aqui, né? A última vez que o Eduardo veio aqui, ele pôde ver, então, a finalização dessa mini reforma, então eu vou explicar. Essa mudança que nós fizemos ultimamente, ela vem em reflexo ao que nós fizemos desde o princípio. Então, logo que eu cheguei e estava do jeito que estava,
eu comecei imediatamente a revisar todos os procedimentos do cartório. E eu comecei pela parte mais difícil, que para mim era registro de títulos e documentos e pessoa jurídica. Então eu comecei a fazer, procedimentar as coisas, fazer checklist para tudo, fazer modelos pré-prontos para tudo, porque eu percebi que se perdia muito tempo corrigindo atas e corrigindo estatutos, porque os próprios contadores da cidade, os escritórios de contabilidade, despachantes, eles também não tinham modelos, eles faziam do jeito que dava. Então nós tivemos uma trabalheira para o cartório criar os seus modelos, difundir os modelos pela cidade, de forma que hoje as coisas vêm redondinhas, elas vêm com todo o suporte legal que os atos precisam, na área de registro civil de pessoas jurídicas, por exemplo. Isso faz com que o profissional que vai atender essas associações faça em menos tempo e a gente também otimize a correção e o registro. Então começou com a revisão de todos os procedimentos das duas áreas, das três áreas, né? RTD, RCPJ, RCPN. Aí nós fizemos uma mini reforma física depois para dividir os setores do cartório, porque eu, Flávia, não gostava de balcão único, todo mundo ali falando de assuntos diversos ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Então, no primeiro, a gente já dividiu também por salinhas assim, de atendimento. Para mim, faz sentido dessa forma. Dividir os funcionários em setor, especializando os serviços de cada funcionário também, porque no meu entendimento, Flávia, quanto mais especializado o funcionário está no mini universo que ele opera, melhor para ele, melhor para todos. E na medida do possível, todo mundo sabe um pouco de tudo. Mas se eu tenho eles especializados, a coisa flui melhor, certo? Penso assim. Aí passou também pela modernização dos equipamentos, locação dos equipamentos. Para mim faz sentido locar equipamentos para ter equipamentos modernos e ágeis o tempo inteiro. E até 2 anos atrás eu não pensava assim. De tempos em tempos tinha que estar comprando tudo. O nosso regime tributário é diferente, você não pode jogar isso no livro caixa, então você também não tem vantagem, você só tem despesa. Então, foi um estudo nesse sentido também, né? Investimento em segurança, né? O provimento 74 exigiu que nós fizéssemos isso, não tivemos escolha e foi maravilhoso. Nós geralmente temos resistência à mudança, né, Nani? Qualquer tipo de mudança. Mas quando a gente respira, a gente entende que ou a gente muda ou a gente para. Então, a gente modernizou a parte lógica do cartório, com cabeamento estruturado que nós não tínhamos, temos um TI remoto, contratamos o servidor em nuvem. Então, assim, fizemos esses passos necessários para a segurança. Começamos a reduzir o arquivo, graças ao provimento 50. Quando eu entrei, tinha coisa guardada indevidamente desde 1950. Então, a gente já começou com aquela limpa do que não precisaria estar ali. E eu te digo, foi 1/3 do arquivo. E quando eu me refiro ao que não deveria estar ali, é o que não deveria. Não estou falando de documento que acompanha registro e livro. Eu estou falando de cópia de malote. Né? Então, a gente já despachou aquilo também. E hoje nós estamos na fase da digitalização do acervo, que faz com que o funcionário tenha acesso ao que aconteceu lá em 1950 na sua tela, sem precisar parar o seu atendimento, ir no arquivo, abrir caixa, ver classificador, eventualmente matar uma barata. Então... E o que acaba indo para a qualidade de vida também, ninguém precisa matar uma barata. Então, assim, nós fizemos um caminho, né, Nani, que não é um caminho que está encerrado, porque isso não se encerra. É uma constante evolução. Né? Toda semana eu percebo alguma coisa que pode ser melhorada. E aí, de vez em quando eu mudo tudo, altero tudo. Os meus funcionários, os meus colaboradores, às vezes eles devem me achar meio louca, porque 1 mês antes eu disse uma coisa sobre um procedimento. Aí uma bela noite eu estou em casa, antes de dormir, nossa, mas eu não me dei conta do artigo tal. Sério, gente, no outro dia eu chego lá, gente, seguinte, eu estou mexendo no checklist agora, tem uma coisa aqui que eu tinha esquecido. Eu acho que eles ficam tudo assim.
Mas a partir do momento que você escreve, que aquilo está documentado, ficam provas ali, sabe? Então eles também têm a prova de se eu bloquear algum dia. Não, mas tá escrito lá que não era assim. Opa, vamos lá. Ai. Então a gente começou a fazer isso e mudou muito, Nani. Mudou muito, sim. Que incrível! Doutora Flávia, eu gostaria até de dizer aqui que o pessoal estão achando ali a nossa live interessante e também estão dando parabéns à doutora por ser essa pessoa que se importa, né? Por ser essa pessoa de tanta luz, que inclusive nós já conversamos em outros momentos, e todos esses momentos eu me sinto muito bem representada como cidadão em saber que uma pessoa como a doutora é responsável pelos dados da sociedade. Eu sei que é lá da comarca de São Miguel do Oeste, né? Mas a gente entende, né, que a doutora inspira outros oficiais, então eu agradeço muito e já aproveito também para lhe passar o que o pessoal está falando ali, caso não tenha visto. É muito interessante a gente acompanhar, né? Porque, como a doutora disse, teve vários desafios, mas a gente também sabe que a parte de infraestrutura é muito importante para trazer qualidade de vida para os colaboradores, também para a doutora, porque afinal de contas somos todos seres humanos e merecemos também, né, esse bem-estar como seres humanos. Então é interessante falar da infra, da tecnologia e também da organização. E aí eu observei na sua fala que para a doutora, ter um balcão único era algo que não trazia ali sigilo, né? Durante as tratativas dos cidadãos que vinham até, né? Dos usuários do cartório, que eu gosto de chamar de cidadãos, porque a gente fala usuários às vezes, né? Mas eu acho tão impessoal. Então, para mim é muito importante falar cidadãos, e aí essas pessoas vão até ali para falar de coisas tão delicadas. E muitas vezes a gente se sente mal de ter que procurar o cartório para expor uma questão pessoal da nossa vida. E o cartório está sempre envolvido em questões pessoais da nossa vida. Então é muito legal, assim, mais do que legal, é importantíssimo que a pessoa que está ali como oficial, que é responsável por esses dados, também tenha esse trato humano ao ponto de perceber que aquele momento merece um sigilo e um tratamento adequado, né? Então, eu acho isso muito interessante. Inclusive, eu ia fazer uma pergunta que eu acredito que a doutora até já trouxe em sua fala, mas se quiser trazer outra informação a respeito, ou mesmo reforçar algum ponto que foi falado, eu iria lhe perguntar sobre que dicas, né, a doutora traria para aqueles que estão agora passando em concursos, que também, como a doutora, não vieram de famílias cartorárias, ou então não tinham esse contato com o extrajudicial. Eu, essa semana, recebi algumas pessoas, né, que procuraram a OfficerSoft justamente porque estão vindo de outros estados para Santa Catarina e consideram a OfficerSoft uma referência, porque a gente atua há muito tempo dentro da área, então a gente tem muito suporte para dar para eles a respeito de organização, a parte tecnológica também, né, visando aí o provimento 74, inclusive. Mas eu gostaria muito que essas pessoas que estejam aqui na live possam ouvir de alguém que realmente passou por isso, algumas dicas muito importantes a respeito desse processo. Como seria chegar hoje em um cartório, alguém que vem de repente de um outro estado, ou alguém de repente que nunca, né, passou pela área extrajudicial, está vindo do meio jurídico, mas nunca teve contato com a área extrajudicial. Que dicas assim que a doutora vê como importante, doutora Flávia? Então, para quem está iniciando a preparação para a carreira, né, que deseja aprovação nesse concurso, não tem outra coisa a não ser estude muito, porque nós somos, portanto, aprovados num dos concursos mais difíceis do país e, com certeza, o concurso mais complicado do país em função de tudo o que envolve e todos os trâmites envolvendo cada uma das fases do concurso. Infelizmente, nós não temos um concurso que comece e termina num ano. Em Santa Catarina, nós não temos esse privilégio ainda, porque entre cada uma das fases sempre existem muitos recursos e o jogo muda e sobe lista, desce lista. Então, estude muito, porque é um concurso muito difícil, e tenha paciência e resiliência para jogar o jogo sabendo que é assim.
Então, depois que você obtém a aprovação, você lida com isso de uma forma melhor. Mas quando você está ali com a sua vida paradinha, esperando, um concurso ficar parado 2 anos não é razoável. E eu estou falando do meu caso, né? O concurso terminou em 2013 e nós conseguimos entrar em exercício em 2015. Então, a vida para em função daquilo. Então, além do teu estudo, você tem que ter muita resiliência. E eu entendo que você tem que ter uma relação com Deus, com o Criador muito forte. Seja ela qual for. Seja qual for a religião que te afete, que faça sentido para você, isso vai fazer diferença, não só nesse momento, mas em qualquer momento da vida. Porque ele vai lhe dar resiliência para entender que, seja como for, está tudo certo. A gente sempre está no lugar certo, na hora certa. E mesmo quando um concurso demora 2 anos, está tudo certo. Está tudo certo. A gente chega quando tem que chegar. Então, a questão do estudo, estude muito. Eu tive o privilégio de trabalhar com um juiz estadual no estado do Paraná, quando eu morei lá, Dr. Fabrício Mussi. Quando eu me desliguei do trabalho para vir para cá, na verdade eu estava indo para o Rio Grande do Sul. Quando eu me desliguei do trabalho para voltar ao Rio Grande do Sul, dizendo que eu iria parar de trabalhar para estudar, eu havia feito um planejamento para poder fazer isso, e eu era assessora dele, fazia sentenças, ele me conhecia, ele me disse: Flávia, vem cá que eu preciso te dizer uma coisa. E ele falou assim: para a vida, estude sim todos os dias, mas não estude o dia inteiro. Estude todos os dias. Estude um pouco todos os dias. Nem que seja 1 horinha no final de semana, dá uma olhadinha na lei seca, dá uma olhadinha numa reportagem, mas não seja louca de começar às 8 da manhã e ir até às 10 da noite, porque você vai fazer um tiro curto e daqui a pouco você não vai mais conseguir fazer isso. Então comece devagar. E isso foi... Eu não fiz exatamente o que ele disse no início e eu senti na pele o que ele estava tentando me prevenir. Então agora eu já estou dizendo. Por quê? Porque eu desenvolvi problemas físicos em função daquilo. Então, estudo sim todos os dias, um pouquinho todos os dias. A leitura da lei seca, ela é fundamental, ela é chata, mas é o que vai fazer a diferença em provas objetivas. Ou você sabe a lei seca, ou se você for entrar na interpretação, aquela questão pode ser sujeita a recurso, porque outro não pensa daquela forma. Então, a lei seca é a tua grande segurança. Tenha momentos específicos para a lei seca. Grife, marque, faça calendário de estudo e repasse a matéria que você já estudou várias vezes. É na repetição que você consegue sucesso. Não é numa leitura e não é numa leitura de livro. Você precisa ter apostila, resumo, leitura de lei seca e a repetição disso. Tá? Descubra a sua forma de fixação da matéria. Então, tem pessoas que são mais auditivas, que vão conseguir lembrar mais ouvindo audiolivros, aulas. Tem pessoas que são mais visuais, que vão preferir que seja grifado, né? Então, você tem que descobrir qual forma funciona para você não perder tanto tempo, né? Fazer simulados, porque é ali que você testa se o teu exercício de estudar está funcionando. E tenha uma vida além do estudo, né? E isso eu digo também agora no cartório. Tenha uma vida além do estudo e além do trabalho, que tenha lugar para um hobby, que tenha lugar para uma prática espiritual, que tenha lugar para exercício físico, porque passar horas sentado cansa, desgasta. Se você não tem musculatura, se você não tem uma estrutura para isso, você vai adoecer como eu adoeci. E eu passei por isso. Eu desenvolvi problemas de coluna na época do concurso, nos anos do concurso. Então, você não precisa passar por isso. Exercite-se desde o início, desenvolva isso, né? Porque a musculatura também fortalece o teu espírito, com certeza. Eu tenho uma dica agora é minha vez de dar uma dica, olha só. Eu leio, chegou para mim um livro chamado O Poder da Presença, de Amy Cuddy.
E é um livro que vai muito de encontro com o que a doutora trouxe agora, que é de a gente conectar, né? Fazer alongamentos e exercícios, porque o que nós temos pontos no nosso corpo, né? Que ativam a nossa mente. Então eu achei interessantíssimo, é um livro que não é fácil de encontrar, ele não está disponível em todas as livrarias, mas online, se eu não estou enganada, na Amazon, ele existe lá. Eu super indico, porque vai muito de encontro com o que a doutora Flávia, né, acabou de dizer. Então, o quanto a gente tem botões no nosso corpo que podem ser apertados, né, tipo, dependendo do alongamento que a gente faz, os pontos que a gente atinge, e que podem trazer mais agilidade no nosso cérebro e também mais alegria, né, mais alegria pra gente. Porque, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né, pra gente ser feliz acima de tudo. Claro, tentando fazer o bem também às pessoas que estão ao nosso redor, né? E isso me leva para a minha próxima pergunta, doutora Flávia. Como que hoje, né, até nesse momento que você chegou, né, nesse nível como oficial em uma serventia tão prestigiada, que a doutora mesma conduziu ela a esse sucesso, e como diz, constantemente tem que estar o tempo inteiro em a tal da evolução contínua, né? O método Kaizen, que a gente chama. Como que a doutora hoje concilia a sua vida pessoal, a sua saúde física e mental, com o trabalho, que exige grande responsabilidade? Afinal de contas, né, a gente sabe de tudo que está relacionado a ser um oficial em relação às suas responsabilidades. Como que a doutora hoje concilia, doutora Flávia? Os últimos anos foram de muita mudança, Nani. Mas os primeiros anos, como eu já falei em algum momento aqui, eu realmente adoeci, porque as responsabilidades com as quais a gente lida, as pessoas de fora não têm noção. Recentemente eu contratei uma colaboradora nova e eu sempre digo quando entra um estagiário novo, um colaborador novo, eu digo, você vai perceber que não é nada do que te contaram. Você vai sonhar com o livro, você vai sonhar com o trabalho. E realmente é um universo completamente diferente do que se sabe, né? Quem dera fosse só bater um carimbo, né, Dani? Eles dizem, é o barulho do carimbo e o barulho da caixa registradora. Eu olho, Muito né? além. Porque é um universo muito à parte, né? Mas a experiência que eu tenho é de alguém que realmente no início só trabalhou, não teve férias. Os únicos momentos que eu saía, Nani, nos primeiros 3 anos, era naquele feriado do carnaval, que tinha uma extensãozinha ali, que dava no máximo uma semana, empurrando muito, e entre Natal e Ano Novo, né, que daí o movimento da serventia já reduzia, daí eu já achava que eu podia ser dispensável naquele momento, e eu saía. Então, esses primeiros anos foram de muito sacrifício, porque eu também tinha essa crença de que eu também tinha que mostrar serviço no sacrifício. E não é assim. E também porque eu tinha muito problema em delegar. Muito problema em delegar. Enquanto eu não resolvi isso dentro de mim, a coisa não andou. Então, como que começou a andar? Quando eu comecei a desenvolver esses processos para capacitar melhor os meus funcionários para que eu pudesse delegar. Então, uma coisa não está separada da outra. Você não vai simplesmente virar essa chave hoje, amanhã chegar e dizer, bueno, a partir de hoje eu não venho mais ao cartório de manhã. Não é assim que a coisa vai funcionar. Você vai ter que jogar o jogo e passar pelo processo. Então, o processo aqui de melhor qualificação dos funcionários passou por eu sair também daquele estado que eu estava de extremo cansaço e entender que eu tinha que mudar os processos, documentá-los, deixar eles por escrito para que outras pessoas encontrassem, soubessem fazer quando eu não estava, dar subsídios para os funcionários para que eu conseguisse resolver a minha questão, o meu problema com delegação. Aí passei a delegar mais. Mas por que, Nani? Porque eu tive um episódio de síndrome do pânico. Eu quase morri. Eu estava no meu mais último nível de estresse. Isso há 4 anos atrás. Então ali foi a grande virada de chave, porque eu pensei, eu não quero adoecer nesse nível, eu quero ter vida.
um dos motivos pelos quais eu escolhi as serventias também é porque haveria uma liberdade um pouquinho maior, porque a gestão você faz ali ou aqui em casa, como eu estou agora, o processo de estar em contato com os funcionários você faz a todo momento, você consegue fazer outras coisas junto, mas isso passa por essa tua disciplina anterior. Então eu precisei fazer isso para que a coisa organizasse, perdesse o medo de delegar, sabe? E o que mais que você perguntou, Nani? Eu começo a falar e fico aqui. Me emocionei também com sua história. Lembrei do resto. Desculpa te interromper. Antes que eu esqueça de novo. Então, daí foi assim. Aí, no momento que eu consegui passar a delegar, capacitei melhor os funcionários, setorizei, eu precisei cuidar da minha saúde, Nani, porque eu não estava bem. Então, assim, fazendo uma confissão talvez desnecessária, eu tenho uma síndrome autoimune que me causa muita dor corporal. Então, muitas horas de trabalho me causam uma dor que em outras pessoas não causa, em função dessa minha condição. Então, para mim, fazer exercícios físicos e fazer musculação e alongamentos faz parte da minha vida sã. Não é capricho ou luxo. Se eu não tiver isso, eu não vivo. Então, eu comecei a olhar para mim e pensar, eu não vou ter outra alternativa, eu preciso disso para mim. Então, durante as manhãs, eu cuido de mim. Eu não vou ao cartório de manhã. Eu trabalho de casa, porque as análises mais entruncadas que a gente tem para fazer, às vezes ali na muvuca do cartório não rola. Então, todo fim do dia eu saio do cartório com uma pilha das coisas que eu vou dar uma olhadinha à noite, se a minha cabeça estiver fresca, mas com certeza no outro dia de manhã sim. Então, de manhã é o período que eu faço os modelos, que eu faço as análises mais truncadas, que eu mudo procedimentos do cartório, que eu estou em contato com eles por e-mail, por WhatsApp, que eu corro lá porque eu moro a 2 quadras do cartório. Então eu digo que eu só não estou lá. Eles têm um respiro de mim de manhã. E por que que eu pude fazer isso? Porque a equipe está capacitada. A equipe está pronta para fazer isso sem a minha presença física lá. Mas dizem que não é a presença física, né? Que é a presença espiritual que está lá. Eu sempre estou lá. Então, de manhã eu estou em casa, estudando, analisando e cuidando de mim, sim, Dani. Fazendo exercício, fazendo fisioterapia, porque isso nunca mais vai abandonar a minha vida em função de como eu vivia antes. Então, isso é condição necessária para eu estar bem. E você tem que ter um hobby, você tem que ter coisas que você vai fazer. Tempo de qualidade com a tua família é a primeira coisa que você vai ter de benefício quando você começar a soltar um pouquinho. Estar mais com os teus filhos, com o teu cônjuge, os que tem, né, com os seus pais. Ter um momento de conexão com Deus, com a fonte criativa, com o que você entende, porque sem esse contato íntimo, sem essa meditação diária, esse contato, você não sobrevive. Você não vive, você sobrevive. Exatamente. E para mim isso é muito importante. A minha vida toda foi pautada por uma espiritualização diferente. Então, para mim, isso é fundamental, ter esses momentos de contato, né? E fazer coisas ao ar livre. Então, eu sempre quis ter uma vida fora do cartório. Porque eu cheguei no cartório e eu conheci muitas histórias de oficiais antigos, nos quais eu me espelho, mas alguns que até hoje dizem que não tem férias há anos. Que é só cartório, 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 cartório. Você vai olhar como é que tá a saúde, como é que tá a família, como é que tá a vida pessoal, como é que tá. Eu pensei, eu não quero isso pra mim. E assim, é um processo, Nani. A gente tá sempre assim. Recentemente, nós nos encontramos em Florianópolis. Você lembra a cara que eu estava? Eu estava cansada. Preocupada. Aquela semana, menina, tinha sido uma semana tão puxada. Mas imagina se todas as minhas semanas fossem daquele jeito. Então, assim, o meu trabalho é justamente para que, quando acontecer, eu respiro, eu sei que vai passar. Eu tenho essa resiliência de que eu sempre dou o meu melhor. Eu confio pra caramba no meu taco, em todos os sentidos. Se a gente não tem segurança, como é que a gente tem segurança? Estudando.
Então, assim, Exatamente. eu digo para colegas, estudem. O que denigre a classe são os colegas que pararam de estudar. Porque os que Perfeito. são questionados são os que estudam. Eu escuto Uhum. muito no meu balcão, mas no cartório tal não é assim. Meu senhor, eu sou responsável pelo meu, o meu eu garanto. Isso aí. Que Né? dicas Então, incríveis. tenha uma vida. Não dá para ser só cartório, gente. Nem tudo é só dinheiro. E quem está no cartório, principalmente no registro civil, sabe que não é só dinheiro mesmo. A gente trabalha pra caramba, a gente lida com a emoção das pessoas, e isso é desgastante e enriquecedor ao mesmo tempo. É os dois Mas lados. os dois lados. Eu quero fazer uma observação até, porque me chamou a atenção que a doutora disse pelas manhãs, eu fico em home office, né? Como a gente agora está mais em pauta, o pessoal dizer trabalhando em home office, porque existem análises que precisam ser feitas. Nós fizemos um levantamento, né, aqui na Officersoft, de que a gente teve só até meados agora do mês de outubro, mais de 100 normativas, provimentos, circulares. Então, às vezes as pessoas que falam dos cartórios, não atuam nos cartórios propriamente dito, e às vezes até alguns profissionais ali que trabalham como escreventes, às vezes não tem essa dimensão toda do quanto precisa estudar para que você possa estar sempre revendo realmente as atividades do cartório, porque isso se atualiza, né? Isso precisa realmente estar o tempo inteiro se atualizando, como a doutora mesmo acabou de dizer, né? E as pessoas nem fazem ideia do tamanho, da quantidade ainda mais no estado de Santa Catarina, né? Que é interessante porque nós conversamos com todos os estados, né? Recentemente eu estive em São Paulo conversando com outras empresas de tecnologia para o ramo extrajudicial e eles têm medo porque aqui a gente realmente tem muitas normativas, muitas legislações mais específicas ou até mesmo mais complexas que exigem que a gente esteja o tempo inteiro estudando, se atualizando, porque aqui a gente realmente tem um mundo diferente dos outros estados brasileiros. Cada estado tem a sua peculiaridade, com certeza a sua complexidade. Mas como a doutora comentou durante o período aqui da live, realmente Santa Catarina é um caso isolado em vários aspectos, né? E exige muito, desde lá do estudo para o concurso, inclusive depois quando você já assume uma serventia. Então, eu acho muito sábio da parte de você, doutora Flávia, trazer que as pessoas precisam desse tempo mais reservado, porque é importantíssimo que se tenha um foco para poder fazer uma análise mais complexa. Realmente a gente precisa disso. E até mesmo para que depois a doutora possa estar mais inteira, né, de forma integral nos momentos que está no cartório para decidir outras questões que aí também vão impactar esses estudos previamente feitos, né? E eu trago isso aqui na live porque muitas pessoas não fazem ideia de que o oficial só trabalha à tarde. Não, ele não trabalha só à tarde. Se duvidar, ele trabalha 24 horas, porque o cérebro fica ali processando na hora que está fazendo a musculação, que está correndo, que está com a família, muitas vezes, porque a gente sabe que a gente tem que estar ali com a família, com os filhos, com o marido, com os pais, com os amigos que acabam se tornando nossa família, muitas vezes. Mas o nosso cérebro, ele tem vida própria, né? Ele vai puxando, às vezes, um pensamento lá do subconsciente e como a doutora falou, às vezes, em casa, né? Veio, opa, mas eu não observei isso, eu tenho que ir lá e trocar aquela forma que eu tinha colocado ali de processo. Quantas Então, vezes na cama, né, Nani? A gente tá deitada, apagou a luz já, plim. Gente, eu ligo a luz e levanto e vou anotar, porque é muita coisa. sim. E assim, o que eu falo de mim, porque eu tenho essa característica de ser muito notiva, Ganani. Então, o que funciona para mim não é regra que vai funcionar para o colega aqui da comarca vizinha, porque eu funciono muito à noite. Então, o que acontece? Eu chego do cartório, eu vou dar uma voltinha na praça com a minha cachorrinha, eu vou dar aquela esparecida, eu volto para casa e as pessoas, vai assistir. Gente, eu não sei há quanto tempo a minha TV da sala não é ligada, porque eu não assisto TV para começo de conversa. Mas eu venho para esse escritório onde eu tô e eu sigo. Então, análise, leitura de normativa, cuidado mais acurado com determinados contratos e assim,
toda hora coisa nova, Nani. Em questão de duas, 3 semanas, a gente teve a compilação do Código de Normas Nacional. Todo mundo ficou meio assim, mas não, só tá ali. Só que o que isso impacta? Todos os modelos que nós temos, que tinha o artigo tal do provimento tal, não tem mais. Agora eu tenho que... Mudou o artigo e mudou o provimento. Então você tem que revisar tudo. Então já começa ali. Aí agora a notícia da aprovação do nosso estadual aqui, que muito bom, abarcou muitas coisas que eram carentes no nosso Código de Normas em Santa Catarina e que agora nós temos uma segurança maior, vai dar mais segurança para os colegas fazerem processos que antes eles tinham medo e receio por causa de uma histórica de corregedoria carrasca e que mudou. E que está mudando nos últimos anos e que deu uma maior tranquilidade para todo mundo, mas uma tranquilidade vigiada, naquele sentido, faz a tua parte, estuda. Agora está tudo escrito, está tudo muito mais escrito. Então padroniza também a forma de atuação dos oficiais nas suas comarcas, né? Então para mim funciona porque eu continuo de noite. Então, de manhã eu cuido de mim, mas eu poderia deixar à noite para cuidar de mim e de manhã estar no cartório. Para algum colega que vai escutar isso e vai falar, mas que desaforo, eu não posso me dar esse luxo. Mas então só inverta. Faça à noite o que eu faço de manhã, porque à noite eu continuo trabalhando. Então, isso, resumindo, autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. O que funciona para você? E aí testa. Agora... A fórmula mágica da delegação é uma coisinha que depois você não volta mais atrás. É um sucesso. Porque é um sucesso, mas parte de você se trabalhar. E enquanto eu era aquela pessoa dominante, centralizadora, eu ia morrer. É isso mesmo. Inclusive, até colaborando com a sua fala, é do ser humano a gente ser diferentes, né? E atuantes em horários diferentes. Eu sou uma pessoa que eu consigo trabalhar bem das 4 a 1, 2 da tarde. Muitas vezes eu vou responder os e-mails dos meus colegas às 4 da manhã e o pessoal fica, poxa, você tá passando. Só que quando chegar 9 horas da noite, o meu gás já caiu, já esvaziou totalmente, eu preciso já descansar. Então, realmente, cada pessoa tem o seu perfil. E eu adorei a frase que a doutora trouxe, que é da filosofia, mas também é bíblico, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente vive, né? E melhor a gente entrega nossos trabalhos também. Se se conhece, a gente começa a ter um pouquinho mais de facilidade de perceber também os outros, né, Nani? Sim. E perceber os outros, perceber as pessoas que trabalham com a gente, os nossos colaboradores, é fundamental também para você ter um pouco mais de sucesso. Porque um colaborador que está na área errada, ele vai continuar não rendendo, aconteça o que acontecer. Então, aqui também nós temos isso. Aqui a gente conseguiu dividir por competências. Eu acho isso fundamental. Né? Você colocar o colaborador certo no lugar certo. Isso não está imune a falhas, porque eventualmente tem um colaborador novo entrando, alguma de licença, algum de férias. Então, a gente está sempre naquele balancinho do navio. Mas aquela estrutura de você perceber quem faz melhor o quê é fundamental. E você ter a coragem de fazer as mudanças, sabe? Então, a nossa experiência aqui em São Miguel, né? Preponderantemente meninos em registros de títulos e documentos e pessoa jurídica, que é uma coisa mais técnica, uma coisa mais, né, mais burocrática, mais ali. E mulheres atendendo o balcão do registro civil de pessoas naturais, pela tática da mulher. Nós temos um colaborador homem no balcão de pessoas naturais, mas que deu certo. Mas eu digo assim, aqui é a regra, o que a gente percebeu como regra e que deu certo. Assim como nós temos também em São Miguel funcionários coringa. Eu tenho um funcionário do Registro Civil de Pessoas Jurídicas que passou pelo RCPN e que hoje ele atende onde for.
O meu substituto, se precisar ir para o balcão da RCPN, óbvio, o substituto sabe. A minha outra escrevente substituta sabe fazer um atendimento prévio para receber um contrato, se necessário. Mas a especialização faz com que a pessoa fique excelente no que ela sabe, no que ela está fazendo. Do foco, né? E você saber para que você conseguir aproveitar melhor a competência nata da pessoa, isso evita muitos dissabores. Evita muitos dissabores. Então, aqui a gente fez isso também. Interessante. Né? E uma coisa que lhe ajuda bastante, né? E muitas pessoas que podem estar assistindo aqui a gente ou que vão assistir podem pensar, tá, mas como que eu consigo identificar, né, o perfil da pessoa certa no lugar certo? Bom, tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Uma ferramenta que eu utilizo muito, que me ajuda, é o indicador tipológico. Busquem saber mais a respeito do indicador tipológico. Tem um que é do MBTI, que é bem interessante, onde você identifica ali os quadrantes do cérebro que são mais proeminentes nas pessoas. Você conhece a ti mesmo, porque você acaba sabendo quais são suas preferências. E você também consegue identificar aí com o seu time, né, com a sua equipe, quais são as preferências individuais de cada um, onde eles atuam mais fortemente, né? Além, óbvio, como a doutora Flávia acabou de dizer, de a gente observar mesmo, né, no dia a dia. E essa ferramenta é uma das ferramentas, existem outras ferramentas que vêm aí do Carl Jung, né, da psicanálise, que ajuda muito a gente a identificar, e eu tenho certeza absoluta que os seus colaboradores também vão te agradecer muito, porque também vão se conhecer. Então, isso é realmente um presente que a gente pode dar para as pessoas. Uma outra ferramenta que eu gosto de utilizar é o feedback, né? O feedback, ele é muito importante. Às vezes, a gente fala a palavra feedback, aciona um gatilho na pessoa de uma coisa não tão boa, né? Então, eu costumo de chamar de acompanhamento com propósito. Porque a gente quer muito que as pessoas se sintam felizes aonde elas estão. E estar no lugar certo faz a gente ser feliz, né? Então, isso é muito importante na minha visão, né? Como gestão, e eu fico conectada com você, doutora Flávia, porque eu percebo que esse é a sua missão na vida, é você poder contribuir com essas pessoas, trazendo mais luz a respeito de suas próprias, conhecendo a elas mesmas também, e trazendo aí para toda a sociedade ao redor um benefício tão grande, que é cuidar tão bem dos dados delas e colaborar com os momentos da vida, que são os momentos mais chaves das nossas vidas. Então, eu lhe agradeço muito, assim, por todo o ensinamento que trouxe aqui pra gente, né? Eu tenho algumas outras perguntas para fazer. O nosso tempo já está incrivelmente chegando aí a 1 hora, né? Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta, se me permite. A gente está agora nesse momento, né, do final do ano com um novo código de normas, com várias atividades, vai ter a saída das taxas de emolumento para o próximo ano. Que dica, que insight a doutora Flávia poderia trazer, né? Poderia trazer aqui para a nossa live, para as pessoas que estão nos assistindo, para que os oficiais possam, ou as serventias de modo geral, possam se organizar aí no final do ano para entrar em 2024 um pouco mais organizados, com esse foco no produtividade, rentabilidade, mas também com bem-estar, né? Que dica que poderia trazer para a gente, doutor? Eu acho fundamental as reuniões periódicas, Nani. Aqui nós tivemos um 2023, apesar de toda a nossa organização, nós tivemos um 2023 bem atribulado. E eu acho importante falar isso, que tudo que a gente faz não é para que nada de errado aconteça, não é para que absolutamente nada saia do trilho, não. É para que quando sair do trilho, você, estando com as demais coisas organizadas, o dano seja menor, as coisas sejam melhor absorvidas, sejam melhor resolvidas. Então, é assim que funciona. Né? Por mais que nós tivemos toda a organização, esse ano foi um ano assim que nós tivemos licença maternidade de funcionária, rotatividade de 3 estagiários, então assim, ó, tudo junto. Aí férias, aí um sai, outro sai, então assim, foi um ano que a gente está terminando o ano de cabelo em pé.
né? Então, por isso que eu digo, se nós não tivéssemos essa organização, esses processos pautados, essas coisas assim, acho que estava eu lá dentro, abrindo a porta, porque eu já não teria mais nenhum colaborador lá dentro, porque tem dias que é pesado, a gente lida com pessoas, né? A gente está ali com a energia das pessoas, com o que elas estão trazendo da rua, de casa, do seu mau dia, da sua má noite. Então, isso, a gente está ali na linha de frente disso. Então, só para ressaltar a importância desses processos prévios estarem organizados, para que quando alguma coisa sair errada, você consiga se contrabalançar, respirar, sacudir e seguir. Né? Primeira coisa. Eu falei disso por causa das reuniões periódicas. Antes nós conseguíamos fazer muito mais. Aí, em função de todos esses fatos que eu falei, a gente reduziu o número delas. Agora, recentemente, nós fizemos 2 ou 3. Mas eu acho fundamental que tenha quinzenalmente ou semanalmente uma hora em que você vai repassar procedimento, você vai tirar para ler o normativo com o teu funcionário, para tirar dúvida, para modificação de procedimento. Então, o que eu disse para eles semana passada? Agora, por ocasião do novo Código de Normas que entra em vigor daqui a uns meses, nós vamos aproveitar o novo Código de Normas e estudar tudo de novo. Então, nós vamos voltar a ter o nosso horário de estudo, pegando desde o primeiro artigo, porque aí, fazendo a leitura do artigo, eu já puxo a doutrina, eu já puxo a jurisprudência, eu já entro na Office, eu já vejo como é que os formulários estão ali, se está adequado com o que a gente precisa ou não. Então, a minha dica, estabeleçam horários de estudos com a equipe, porque isso é fundamental. Estabeleçam horários de estudo, tenham os modelos e os checklists prontos. Excelente. Estudo, estudo, estudo. Não tem outro jeito. Né? Pega uma horinha ali, enquanto a gente está no horário do expediente interno, né? Pega uma horinha e faz isso. E só para fazer mais uma parte, aqui em São Miguel nós fazemos ginástica laboral. Faz 1 ano que eu contratei o serviço para os funcionários e a gente já percebe mudança, Nani. Por quê? Porque é o dia inteiro aqui, sabe? Então, naquele momento, eles dão risada, inclusive, porque a fisioterapeuta chega, faz eles fazer umas poses diferentes, faz eles se movimentar. Então, precisa disso, sabe? E eu percebo também que esses maiores momentos de interação com a equipe, eles fazem toda a diferença. Então, as minhas metas já para 2024 em relação a isso é estreitar mais ainda esses laços e aumentar esses momentos com eles, porque uma equipe forte, engajada, unida é imbatível. Perfeito. Que lindo, que perfeito. Que essa frase incrível. Deveria ser a meta de todos nós. Eu gostaria de encerrar aqui agradecendo muito, doutora Flávia, pelo seu tempo. Foi uma live com o objetivo que a gente alinhou, né? Leve, cheia de conteúdo relevante. Então eu lhe agradeço muito. E a gente encerra essa live com essa mesma a fala do início, né? Mais do que carimbos, mais do que assinaturas, realmente os oficiais, seja eles registradores ou notários, eles têm muito mais a entregar para a sociedade e a gente percebe que eles são realmente fundamentais para o nosso bem-estar como sociedade. E eu agradeço demais que a gente pôde ter esse momento que vai ficar aqui eternizado e que muitas outras pessoas vão poder aproveitar desse conhecimento. E quem tiver interesse aí, que está nos assistindo, que vai assistir a live gravada, fique à vontade para deixar perguntas, para nos procurar no direct message ali no Instagram ou mesmo ali no YouTube, onde vai ficar disponibilizado. Gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Gostaria apenas de reforçar a importância da nossa atividade, a importância energética, espiritual, de amor e alegria da função que a gente exerce. Então, isso vale para oficiais, isso vale para prepostos, para colaboradores. Nós lidamos com pessoas. Você não precisa estar necessariamente vinculado a alguma seita, alguma religião, alguma coisa desse sentido para você servir a Deus.
para você servir a espiritualidade. A gente faz isso nas pequenas atitudes do nosso dia. Então, fazendo um excelente atendimento no balcão, acolhendo as pessoas, entendendo que você é a pessoa que ela está procurando para resolver aquele problema. Olha a responsabilidade que você tem, é você que vai resolver para ela. Seja o que for, uma retificação, uma averbação de um divórcio, é com você que ela está indo ali falar. Então, aproveite a oportunidade para ser instrumento da divindade e fazer isso no teu dia a dia através da tua profissão. Então, por isso que é necessário amor. Tem que ter amor acima de tudo, porque sem amor você não trabalha em cartório. Você pode entrar e querer ser só, em relação a funcionário, é só o melhor, um emprego até eu conseguir outro. Você não vai conseguir ficar se você não entender que a jogada é essa, que é sobre pessoas, que é sobre atendimento, que é sobre amor, sobre empatia. Então é isso que eu digo, amor e entendimento de que a nossa missão, o nosso propósito está nas pequenas coisas que a gente faz. E que um atendimento excelente pode ser uma coisa então normal para a gente, mas ele pode ter sido a melhor coisa que aconteceu no dia daquela pessoa, porque você não sabe o que ela tem em casa. Às vezes ela foi ali, foi ríspida com você, mas ela estava apenas reagindo a uma situação de muita dor. Então seja empático, entenda o ser humano que está ali te procurando e leve isso para o seu próximo atendimento, aquele sorriso nos lábios, aquele entendimento de que você é importante, que você está fazendo a tua parte no equilíbrio desse universo. Muito grata, doutora Flávia. Todo o meu coração, muito grata. É emocionante. Eu que agradeço. É muito emocionante. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui com a gente, todos que ficaram conosco. Teve uma live bastante movimentada e eu fico muito feliz com isso. Quero aproveitar também para dizer que nas próximas semanas nós vamos ter uma série de lives falando a respeito dos nossos estudos ali como Officer Soft, né? A respeito do novo código de normas. Então, fiquem atentos, a gente vai fazer a programação circular aqui pela rede social para que todos possam colocar em suas agendas e acompanhar os nossos estudos aqui que vão impactar o sistema Officer Soft em específico. Um ótimo final de semana para todos. Muito grata, doutora Flávia, novamente. Sucesso na sua trajetória. Conte sempre comigo pessoalmente e com a Officer Soft para o que precisar, viu? Eu que agradeço. Obrigada também a todos os meus amigos que entraram na live. Com certeza, todos esses elogios aqui são porque são meus amigos. Porque já me conhecem de fora de cartório e não tem como a gente não trazer isso para dentro do cartório. Obrigada a todos. Eu li todos. Também fiquei muito emocionada pelo carinho. Beijos para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Bom gente. dia a todos. Obrigada, Ana. Tchau.